Meus amores, tudo bem com vocês? Bora ganhar uma graninha extra nessa volta às aulas? Então, a Artes em Linha preparou uma super aulinha para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Daniela e Victor e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Pensando na volta às aulas, resolvi fazer uma super aulinha para vocês arrasarem nas vendas nesse período escolar. O que eu tô trazendo para vocês essa semana é esse estojinho aqui, ó, em forma de T-Rex. Essa aula é super rápido e fácil de fazer. E esse dinossauro é 75% sem costura. Vem comigo conferir ele mais de perto. Eu trouxe nessa versão dinossauro porque a meninada ama dinossauro. Eu tenho outra versão de estojinho aqui também no canal para menina. Vou deixar o link no final desse vídeo para vocês conferir a aulinha completa. O estojinho ficou com 32 centímetros de altura e foi trabalhado com a linha amigurumi tradicional. Com apenas um novelo você consegue fazer todo o estojinho e ainda sobra linha. Para conferir a lista de material por completo, é só consultar a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixo. Esse estojinho aqui é 75% sem costura. A gente vai trabalhar a costura nele no focinho, nos bracinhos e aqui nas espinhas da cabeça. As demais partes é toda integrada. Eu também vou te ensinar a colocar o forro e o zíper sem precisar de máquina de costura. A costura é toda feita à mão, mas é super rápido e fácil de fazer. É um estojinho, como vocês estão vendo, bem espaçoso, ó. Dá para a criança colocar vários lápis, todo o material dentro. E além de tudo isso, ainda é fofinho. E aí, meus amores, gostaram da ideia do Artes em Linha para volta às aulas? Então deixa aí o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Assim o YouTube vai reconhecer que você está gostando do nosso conteúdo e vai divulgar o nosso vídeo para mais pessoas assistirem. Você também pode nos ajudar compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e com suas amigas. Quer conferir outras aulas do nosso canal? Você ainda não é inscrito? Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação, para sempre que rolar aula nova, chegar a notificação para você. Conferir os bastidores do Artes em Linha e saber tudo que vai rolar aqui no canal? É só seguir a gente no Instagram, Artes em Linha. O link está no primeiro comentário fixo e também na descrição do vídeo. Você também pode virar membro do nosso clubinho Artes em Linha. Aula exclusiva todo mês para você que é membro do nosso canal. Tá com dúvida ou quer sugerir qualquer aulinha para o Artes em Linha? É só falar nos comentários. E sem mais delongas, bora começar a nossa aulinha. Vamos iniciar a base do nosso estojinho. Se você ainda não deixou o seu like, clica nesse botão que tá com o polegar para cima aqui embaixo no vídeo e já deixa seu like e fala aqui nos comentários a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Então, eu tô utilizando aqui a linha amigurumi tradicional e agulha 2,5. Então, aqui eu vou iniciar dando um nozinho. E vou subir aqui 53 correntinhas. Então, vou fazer aqui essas 53 correntinhas e já volto. Concluí aqui as 53 correntinhas. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Então, aqui eu vou fazer um total de 52 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui esses 52 pontos e já volto. Concluí aqui a minha carreira. Sempre que você for iniciar a próxima carreira, você vai trabalhar uma corrente e vai virar o seu trabalho. Assim, você já pode começar a sua carreira. Então, aqui eu vou iniciar minha carreira de número 2. E a partir da carreira 2, eu vou fazer uma sequência de 49 carreiras, indo e vindo, cada uma com 52 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 2 até a carreira de número 50 e volto para a gente continuar.
Concluí aqui a minha sequência. Agora eu vou fazer uma corrente para iniciar a minha carreira de número 51. E vou trabalhar na carreira 51, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. E a partir da carreira 52, eu vou iniciar uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 4 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 52 até a carreira de número 54 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar nessa lateral aqui, ó. Vai ser um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 54 pontos baixos. Então, aqui eu fiz uma corrente, venho aqui, ó, na minha última carreira, faço um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. E assim vou trabalhar até o final. Então, vou fazer aqui esses 54 pontos baixos e já volto. Concluí aqui os 54 pontos baixos. Vou pegar aqui na corrente, na primeira corrente, eu vou prender com ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo não vale como ponto, tá? Vou cortar com espaço para costura, não precisa ser muito grande, porque a gente vai costurar só essa basezinha aqui, ó. Então, aqui eu vou prender. Vou repetir esse mesmo processo que eu fiz desse lado aqui. Deu um nozinho aqui, ó, no fio. Vou vir aqui no primeiro ponto, tem que iniciar aqui para ela finalizar desse lado para poder fazer o acabamento. Então, venho aqui no primeiro ponto, já vou iniciar com ponto baixo. Vou passar por cima desse fio aqui. Trabalho 4 pontos baixos. Essa aqui é a carreira de número 51. 4 pontos. Uma corrente, viro o trabalho e vou iniciar a minha carreira de número 52. E a partir da carreira 52, vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 4 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da 52 até a 54 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou fazer o acabamento igual a gente fez o primeiro. Então, eu subo aqui uma corrente, venho aqui na minha última carreira, faço um ponto baixo, próxima carreira, um ponto baixo e próxima carreira, um ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui um total de 54 pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada carreira. Concluí aqui o acabamento, vou fazer a mesma coisa. Corto o fio com espaço para costura. Venho aqui na correntinha, prendo com ponto baixíssimo, né? Na nossa primeira correntinha. E prendo esse fio. E a base do nosso estojo já tá pronta. Agora, eu vou colocar o zíper no lugar e em seguida a gente vai colocar o forro. Vou colocar o zíper primeiro, porque quando eu colocar o forro, ele vai cobrir a partezinha aqui da costura, tá? Então, aqui esse zíper aqui é de 20 centímetros, tá? Já coloquei ele aqui na posição, vai ser na carreira 50 a costura. Então, eu vou dobrar aqui, ó. A agulha de costura normal e a linha de costura também normal, tá? Tô utilizando a linha branca, mas você pode usar a linha verde e o zíper também verde. Vou vir aqui no ponto, não vou deixar passar para esse lado aqui, ó. Vou pegar assim no ponto, ó. Dessa forma aqui. Novamente. Eu dei um nozinho aqui, mas por segurança eu vou passar 2 vezes. Agora, venho aqui. Novamente.
Tá preso aqui. Deixa eu só organizar aqui. Eu pulo um pontinho, no próximo ponto eu passo aqui, ó. Já tô pegando no flash, ó. Passei o fio, agora eu vou passar ele aqui no meio, ó. Deixa eu puxar aqui a perninha, quando o fio tá grande fica assim. Pulo um ponto, no próximo ponto, ó, passo e passo no zíper. Passa aqui no meio, ó. É o mesmo ponto que usa para fazer a costura quando tá fazendo boneca de feltro, qualquer trabalho com feltro, tá? Então, passa aqui. Pulo um ponto, no próximo, do mesmo jeito. Passo aqui, depois passo com a agulha aqui no meio do fio. Deixa eu só puxar aqui para aprumar o fio. Vou aproximar mais para vocês verem. Vou pular um ponto, no próximo ponto, ó. Passo, já pego aqui, puxo o fio. Agora, venho com o fio aqui, ó, e puxo. Pulo um ponto, no próximo ponto, tô passando pelo flash e pelo estojo. Passo aqui, ó, deixa eu pôr aqui, e puxo. Ou você pode também preparar o estojo inteiro, se você tiver máquina de costura, pode costurar na máquina de costura, tá? Eu tô ensinando aqui a costurar à mão, porque tem muita gente que não tem máquina de costura. Então, para não ficar sem fazer o estojo, eu tô ensinando aqui uma costurinha básica, tá? Eu não sou costureira. Uma costurinha básica para colocar sua peça no lugar. Então, eu vou fazer aqui essa costura. Vou costurar até o fim do flash. E volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha costura, já passei aqui para o outro lado. Agora, eu vou costurar aqui, ó, desse lado de cá, né, para finalizar a costura do zíper. Então, para iniciar a costura, eu vou vir aqui, ó, vai ser na primeira carreira. Então, eu vou contar 4 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. No de número 5, eu vou iniciar a minha costura. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui na posição. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4. Aqui no de número 5. Vou virar aqui, ó, um pouquinho. Vou vir aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui, só pegando a parte da frente do ponto, para não passar pro outro lado. E no zíper. Novamente, no mesmo espaço. Agora, eu pulo um ponto. E no próximo ponto, passo pegando no zíper. Passo aqui no meio. Essa costura não dá tanto trabalho, só tá dando um pouquinho de trabalho aqui porque a minha posição não tá boa pra fazer, mas você consegue de boa fazer essa costura. Então, passa aqui. Concluí a costura do flash care. Agora, eu vou costurar essa partezinha, deixa eu virar aqui pra vocês verem.
essa partezinha aqui que a gente trabalhou. Eu já fiz a costura do lado de cá, vou fazer a do lado de cá com vocês. Não tem muito segredo não, gente. Você vai vir aqui, ó. Pega o fio. E começa a costurar. São 4 pontos, sem contar aqui com acabamento, costura o acabamento também, tá? E os 4 pontos. Vai passando a agulha, ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Deixa eu virar aqui pra ver se costurei todos os pontos. Aqui também eu vou dar um nozinho. Passo com esse fio por trás de alguns pontos. Deixa eu ver aqui qual o lado melhor aqui. Passo aqui por trás de alguns pontos, que é pra cortar esse fio. E agora é só. Vou mostrar a vocês agora como colocar o forro. Esse paninho aqui, eu cortei ele com 24 centímetros de largura por 27 de comprimento, para poder colocar aqui no nosso tojinho. Eu dobro aqui, ó, 1 centímetro. E dobro aqui também 1 centímetro para iniciar. É a mesma costura que eu fiz para colocar o zíper. Eu vou prender ele aqui com alfinete e já volto. Coloquei aqui na posição, né? Coloquei o alfinete para prender, ficar melhor na hora da costura. Eu vou costurar na mesma carreira que eu costurei o zíper, tá? Então, já dobrei aqui, já dobrei aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. E vamos iniciar a costura. É a mesma costura que eu fiz aqui. Então, vou vir aqui. Lembrando que não pode deixar passar, tá? Para o outro lado. Vou passar aqui novamente, que é para prender. E já vou sair aqui, ó. Próximo ponto. Puxo e saio assim, ó. Próximo ponto. Tô pegando só no estojinho, não tô pegando no flash, não. Passo aqui, deixa eu só aprumar aqui. E puxo. Próximo ponto, do mesmo jeito. Passo aqui no meio. E puxo e prendo. E assim eu vou fazendo toda a costura do forro do meu estojinho. Lembrando, você pode utilizar sim máquina de costura, tá? Para quem tem máquina de costura, pode fazer a costura na máquina. Eu tô fazendo na mão, porque muitas de vocês não tem máquina de costura nem costureira por perto. Aí, tem que fazer o forro. Aproveitando aqui para falar que tem outra aulinha de estojinho no nosso canal. Eu vou deixar aqui em cima, no cantinho da tela, para vocês o link. Depois que assistir essa aula, corre para lá,
Vou deixar também o link no primeiro comentário fixo. Corre pra lá e vai fazer também. O outro estojinho é na versão feminina, tá? É uma bonequinha. E quem ainda não deixou o like, deixa aí o like, que ajuda bastante ao nosso canal. Assim o YouTube vai entender que você tá gostando do nosso conteúdo e vai divulgar o nosso vídeo para mais pessoas assistirem. Então, meus amores, continuando aqui, vou fazer essa costura contornando toda a minha peça, ó. Vou vir por aqui, vou descer aqui, ó, na lateral, essa lateral aqui. Aqui também eu vou fazer a costura todinha aqui e vou descer nessa outra lateral e finalizar aqui aonde eu iniciei. Então, eu vou fazer toda essa costura e volto para mostrar para vocês. Concluí aqui a costura do forro, agora vamos virar o nosso forro. Você abre o flash para virar, tá? E a primeira parte do estojinho tá pronto. Vou iniciar agora a cabeça do nosso estojinho. Ela é integrada ao estojo, mas a primeira parte é solta. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Já tenho aqui 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar. Vou pegar aqui um outro fio que é para marcar o início das carreiras. Você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base aqui tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nele. É o meu primeiro aumento. No segundo ponto, 2 pontos baixos. Já tenho 2 aumentos. Terceiro ponto, 2 pontos baixos. Já tô aqui no meu terceiro aumento. Quarto, quinto e sexto aumento. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3 e na carreira 3 eu vou trabalhar um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento. Um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 4 e nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos, 1 e 2 e um aumento. Novamente 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 30 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos. Já tenho 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 42 pontos.
Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8. E na carreira 8 eu vou trabalhar 6 pontos. Já tenho aqui 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9, trabalhando 7 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 10. E a carreira 10 eu já vou trabalhar colocando essa basezinha da cabeça no estojo, tá? Então, eu vou prender aqui, ó, pela parte de trás, porque eu quero que a emenda da cabeça do meu dinossauro fique aqui na parte de trás. E eu vou trabalhar da seguinte forma. Tô colocando aqui, ó, na parte que o flash, quando fecha, fica com essa parte pra cima, ó. Tá vendo? Então, vou vir aqui em qualquer ponto aqui na parte de trás e vou iniciar a minha carreira de número 10. E na carreira 10, eu vou trabalhar 8 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Só que eu vou trabalhar pegando no estojinho e na base da cabeça, ó, dessa forma aqui. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, tô passando pelos dois, ó. 6, 7 e 8 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Vou trabalhar pegando entre o estojo e a basezinha. Concluí aqui a minha carreira. Com isso, vamos evitar de costurar a cabeça do nosso dinossauro. Então, vou trabalhar agora a carreira de número 11. Deixa eu jogar esse fio pra cá. E na carreira 11, eu vou trabalhar 9 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E um aumento. Vou repetir esse processo de 9 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 66 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 12. E a partir da carreira 12, eu vou fazer uma sequência de 12 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 12 até a carreira de número 23 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência. Antes de continuar, eu vou colocar o olho no lugar. Vai ser entre as carreiras 18 e 19, com 9 pontos de espaço. Na hora de colocar o olhinho, você tem que prestar atenção no flash, para que ele fique retinho aqui, ó, entre um olho e outro, para não ficar troncho, tá? Então, aqui eu já fiz a marcação do meu. O olhinho que eu tô usando é de 13 milímetros, todo preto. Na descrição do vídeo aqui embaixo e no primeiro comentário fixo, eu deixo a lista de material, tá? Então, aqui eu vou colocar o olhinho. Depois que eu colocar, eu vou contar esses espaços aqui, ó, que fica entre um ponto e outro. Vou contar 9. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. No de número 10, eu coloco o meu segundo olhinho. Aí, eu vou fazer a primeira parte do bordado. Tô utilizando aqui a linha Amigurumi na cor branca. Vou começar aqui por cima mesmo. Vou introduzir aqui, ó. De forma que quando o olhinho for pro lugar, ele esconda a ponta do fio branco. Deixei aqui um espaço, ó, que é pra dar um nozinho. Venho aqui na parte de baixo. Tento deixar sempre reto com a partezinha aqui, ó, do olho. Coloco aqui. Vou deixar ele assim, ó. E agora, eu vou colocar a trava. Deixa eu só colocar o olho bem na posição. E a trava eu vou colocar até o final. No caso aqui, é 2 cliques. Ó, coloquei o olhinho. Tá vendo? Agora, eu vou começar a puxar o fio branco. Você puxa as duas pernas, ó. Pra ele ir pra lateral do olhinho. Cuidado na hora de puxar pra ele não entrar pra debaixo do olho, tá? Dá uma ajudinha aqui com a mão. Pronto, ficou no lugar. Agora é só vir aqui, ó, e dar um nozinho. Esse bordado você pode fazer em qualquer peça amigurumi, tá? Vou repetir esse mesmo processo nesse outro olhinho aqui e já volto. Concluí aqui o bordado do outro olhinho, agora vamos continuar aqui com a cabeça. Vou iniciar agora a carreira 24 e vou trabalhar 9 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar aqui, ó, na alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Vou trabalhar 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Minha carreira, eu vou iniciar agora minha carreira de número 25. E na carreira 25, eu vou iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4 e vou finalizar minha carreira com 4 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 26. E nessa carreira eu vou trabalhar 54 pontos baixos. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 27. E na carreira 27, eu vou trabalhar 7 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. Vou repetir esse processo 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 28. E nessa carreira eu vou iniciar com 3 pontos baixos. Tenho 1, 2 e 3. E uma diminuição.
Agora, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 29, trabalhando 5 pontos. Então, tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 30 e vou trabalhar 2 pontos baixos. 1 e 2. E uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Então, vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 31, trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 32. E nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4 e vou finalizar minha carreira com um ponto baixo. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, vou concluir, vou colocar enchimento e já volto. Concluí a minha carreira, coloquei enchimento em toda a cabeça. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 33, trabalhando um ponto baixo. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 34 e vou trabalhar 6 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, vou passar o fio pelas 2 alcinhas e completo meu ponto baixo. Novamente, alça da frente e alça da frente. Passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o ponto baixo. Aqui eu fiz 2 diminuições, vou fazer as outras 4 e já volto. Concluí a minha carreira, já cortei o fio com um espaçozinho que é para fechar essa base. Vou prender. E com a ajuda da agulha, eu vou fechar a basezinha com o anel mágico reverso. Então, passo aqui na agulha e venho na alcinha da frente de cada ponto.
vou passando sempre de dentro pra fora e dou sempre uma puxadazinha pra não puxar tudo de uma vez. Agora, puxo e dou um nozinho. Passa aqui pelo meio. Sai em qualquer parte. Puxa até sentir um estralozinho na mão, que é quando o nozinho que eu dei aqui na ponta entra. Vou dar outro nozinho aqui, que é pra garantir. E passo novamente por dentro pra cortar o fio. Pode sair em qualquer parte. Corto o excesso. Tiro aqui o fio e a cabeça do nosso dinossauro tá pronto. Vou fazer a segunda e última parte do bordado do rostinho do nosso dinossauro. Então, esses dois alfinetes aqui, eu coloquei entre as carreiras 13 e 14, e esses dois aqui entre as carreiras 15 e 16, contando daqui pra cá. Vou utilizar a linha Anne na cor marrom. Para fazer essa marcação aqui, para ficar a sobrancelha, eu fiz o quê? Coloquei esses dois alfinetes retinho mesmo, ó, com o cantinho do olho. E esses dois aqui, eu pulei um ponto e coloquei, ó, de cada lado. Vou pegar aqui a minha linha, vou introduzir aqui e vou sair nesse primeiro alfinete aqui. Vou deixar um espaço que é para finalizar. Vou vir para o alfinete branco e sair no vermelho. Venho pra cá e saio aqui. Sempre que você for bordar, você passe por baixo do enchimento, para não ficar mostrando aqui em cima. Esse bordado pode ser utilizado em qualquer peça amigurumi, tá? Agora, eu vou vir para o alfinete verde e sair aqui onde eu comecei. Vou dar um nozinho. Geralmente eu dou mais de um, para ficar bem seguro. Corto o excesso de um lado, do menor. E o que tá com a agulha, eu passo pelo mesmo espaço que é para esconder o fio. Aí sai em qualquer parte. Deixa eu puxar aqui, corto aqui o excesso. Se o seu ficar assim, ó, mostrando a ponta da linha, você vai pegar a sua agulha e puxa o enchimento para passar por cima dessa pontinha aqui, ó. E tá pronta a sobrancelha do nosso T-Rex. Vou fazer o bordado agora do blush do nosso dinossauro. Já fiz um aqui, vou fazer essa outra aqui com vocês. É entre as carreiras 16 e 17, contando de baixo pra cima. Vou utilizar aqui a linha Amigurumi Soft na cor rosa, mas você pode utilizar a amigurumi tradicional também. Fiz essa marcação aqui, que é o espaçozinho pra gente fazer o bordado. Essa primeira aqui eu fiz embaixo dessa branca aqui, ó. Peguei retinho. Depois que eu fiz essa marcação, a partir dela eu contei 1, 2, 3, 4 espaçozinhos pra fazer o bordado. Então, vou pegar aqui a minha agulha, vou introduzir em qualquer parte, sair nesse alfinete aqui amarelinho. Deixo um espaço aqui que é pra finalizar e venho aqui pra esse alfinete verde. E volto pro início aqui, ó, dessa forma aqui. Novamente, não puxa para não abrir o ponto. E por último, eu venho aqui e saio aonde eu iniciei aqui, ó. Que é para dar um nozinho e depois cortar. Então, aqui eu dou um nozinho. Corto aqui.
Vou passar com a minha agulha aqui pelo mesmo espaço, que é para esconder o nozinho, e saio em qualquer parte. Corto o excesso. Passo a agulha aqui, ó, que é para esconder. Puxando pra cá. Como abrir um pouquinho aqui, eu vou puxar aqui, puxa aqui pra fechar. E finalizei aqui o blush do nosso dinossauro. Aqui, ó, na narina eu também passei o blush que a gente utiliza mesmo para maquiagem, com um contornete, ó, só para dar uma corzinha e tá pronto. Agora eu vou iniciar a base do fundinho do nosso estojo. Vou iniciar aqui com um anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. Agora, eu vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar minha carreira de número 2. Na carreira anterior, eu trabalhei 6 pontos baixos. Então, na carreira de número 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nele. É o meu primeiro aumento. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos. Vou iniciar agora a carreira 3 e na carreira 3 eu vou trabalhar um ponto baixo no ponto seguinte e um aumento. Novamente, um ponto baixo no ponto seguinte e um aumento. Então, na carreira de número 3, eu vou repetir por 6 vezes, um ponto e um aumento. Aqui eu já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4, e nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 30 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos. Já tenho 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8. E na carreira 8 eu vou trabalhar 6 pontos. Já tenho aqui 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9, trabalhando 7 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento.
Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Finalizei a minha carreira, cortei o fio, agora eu vou puxar aqui, ó, que é para finalizar. Não precisa cortar com espaço para costura, porque vamos colocar essa base diferente. Então, passo aqui, ó. Pulo um ponto, no ponto seguinte da frente para trás, passo com a minha agulha, aqui eu tô eliminando um ponto e fazendo outro. Volto aqui pela parte de cima do ponto, ó, pelo meio dele, pegando as duas alcinhas, puxo para que esse ponto fique igual com os outros. E aqui eu vou dar um nozinho prendendo. E a nossa base tá pronta. Aproveitei aqui, ó, peguei a base, coloquei, fiz um círculo e cortei. Não cortei no círculo que eu fiz, eu cortei 1 centímetro a mais, para na hora da costura a gente poder dobrar aqui, ó, certinho e fazer a costura aqui na base, tá bom? Eu vou juntar essas duas pontas aqui, ó, só para não ficar solta e atrapalhando na hora da costura. Não aperta, tá? É só pra não ficar solto. Corta aqui o excesso. E agora, bora fazer a costura. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz o círculo aqui, ó, pela parte do avesso. Vou cortar. Não corto até o risco, corto só um pouquinho, pra na hora da costura facilitar. Não tô cortando até o risco. E também não tô medindo, tô cortando aqui aleatório. Só para na hora da costura facilitar pra gente. Então, aqui já. Agora, eu vou pegar aqui a agulha de mão com a linha de costura normal, dobrei ao meio, ó, e amarrei as duas pontas. Agora, eu vou fazer o quê? Vou dobrar aqui, ó, a partezinha aqui que eu cortei. E vou começar a fazer a costura. A costura aqui, eu vou fazer na carreira de número 9. É a mesma costura que a gente utilizou para botar o forro. Você também pode fazer isso na máquina de costura, tá? Deixa eu pegar assim no ponto, ó. Venho aqui, ó. Vou repetir o processo no mesmo ponto. Vou pro próximo ponto. Já tô passando aqui pelo tecido, ó. E passo aqui no meio do fio. Próximo ponto. Não deixa muito espaço não, tá? De um ponto pro outro. Se você tiver máquina de costura ou uma costureira por perto, você pede para ela fazer esse forrinho antes de você colocar no estojinho. Você também pode já fazer o forro do estojinho completo, para depois colocar só no estojinho sem precisar costurar por parte, tá? Aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Ó, você sempre passa aqui no meio, ó, antes de puxar o fio. Passa aqui, tô passando pelos dois, ó. Aí, aqui no meio, ó, é que eu passo a minha agulha. Sempre vai ser assim até o final. Agora, eu vou dobrar essa partezinha aqui, ó. Pra continuar aqui com a minha costura. E assim, eu vou fazendo a costura até finalizar toda essa basezinha aqui. Então, eu vou costurar e volto pra gente colocar essa base no lugar. Concluí aqui a costura do forrinho. Agora, vamos colocar a base aqui no lugar. Então, eu vou pegar aqui o fio, dar um nozinho. Vou pegar aqui a minha base, eu vou começar em qualquer parte, tá? Vamos trabalhar utilizando apenas a alcinha da frente, essas alcinhas aqui, ó. Quando a gente trabalha o ponto baixo, ela fica com duas alcinhas. Eu vou trabalhar em todas as alcinhas que tiver desse lado. E aqui na base,
eu vou trabalhar na alcinha de trás. Todas que tiver nessa parte aqui de dentro, eu vou trabalhar. Eu vou pegar aqui minha base, em qualquer parte. Vou pegar aqui o meu fio. Vou apertar um pouquinho, tiro da agulha e venho aqui. Vou passar aqui, ó, na alça de trás e aqui na alça da frente. Vou puxar esse fio. Não vou prender, eu vou pro próximo ponto, porque eu tô trabalhando pontos baixíssimos. Vou pro próximo ponto na alça de trás e na alça da frente e puxo passando direto. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Próximo ponto na alça de trás na base e na alça da frente nessa parte aqui. E faço um ponto baixíssimo. Alça de trás, alça da frente, puxo e faço um ponto baixíssimo. Alça de trás, alça da frente, puxo e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo a costura da basezinha do nosso estojo. Assim eu evito de estar costurando com a agulha normal, na agulha de mão. Então, eu vou fazer aqui, ó, trabalhar pontos baixíssimos por toda a carreira e volto no final com vocês. Concluí aqui a minha carreira, agora, deixa eu virar aqui, vou puxar aqui o fio, que é para finalizar. Vou passar aqui na agulha. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, vou passar por baixo dele, ó. No meio do meu último ponto baixíssimo, eu já passo vindo pra cá, ó. Agora, aqui eu vou dar um nozinho. E vou passar esse fio por trás de alguns pontos. Deixa eu passar aqui, ó. Colocar aqui o fio no lugar novamente. E corto o excesso. Vou esconder esse outro fio aqui e já volto. Matei o fio e concluímos a base do nosso estojinho. E olha como fica por dentro, ó, o forrinho todo forrado. A cabeça já tá no lugar, não precisa mais fazer a costura. Agora, vamos finalizar o nosso estojinho. Vou iniciar agora o focinho do nosso dinossauro. Vou iniciar aqui com um anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira de número 1, eu tenho 6 pontos baixos. Então, na carreira de número 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nele. É meu primeiro aumento. No segundo ponto, 2 pontos baixos. Já tenho 2 aumentos. 3. 4. 5. E 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 3, trabalhando um ponto baixo no primeiro ponto, no segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo, e no quarto ponto, um aumento. Então, na carreira de número 3, eu vou repetir por 6 vezes um ponto e um aumento. Já fiz 2, solta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 4, e nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Novamente, 2 pontos.
e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 30 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos. Já tenho 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, e a partir da carreira 7, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 36 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 7 até a carreira de número 9, e já volto. A minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 10, trabalhando 4 pontos e uma diminuição. Novamente 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas 2 alcinhas e completo meu ponto baixo. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, agora eu vou cortar o fio com o espaço que tem para fazer a costura. Vou puxar esse fio, que é pra gente fazer aquela finalização que eu tô usando durante toda a aula. Então, vou vir aqui, ó, passo a minha agulha. Vou pular aqui um ponto, no ponto seguinte da frente para trás eu passo com a minha agulha. Aqui eu tô eliminando um ponto e fazendo outro. Agora, eu venho aqui no meu último ponto, pela parte de cima, no meio, passo. Puxo para que ele fique igual com os outros. E aqui é só dar um nozinho. Passo esse fio aqui pra frente, que é pra usar ele pra costura, e o focinho tá pronto. Vou fazer aqui a costura do focinho, já coloquei aqui, ó, na posição. Eu vou iniciar a costura dele aqui, uma carreira abaixo da carreira que eu coloquei o olhinho, ó. Olha a posição que ficou. O focinho vai em enchimento, só que eu deixo pra colocar o enchimento quando falta bem pouquinho pra finalizar a costura, pra não ficar puxando o fio. Então, eu vou aqui, ó, vou pegar minha agulha, como eu vou iniciar aqui pra subir pra próxima carreira, eu vou vir aqui, ó, vou pra carreira de cima, que é a carreira que eu vou fazer a costura. E venho aqui, deixa eu tirar esse alfinete, no meu ponto seguinte. Agora, eu vou voltar nesse ponto aqui que eu não coloquei, né, que é o ponto anterior. Deixa eu passar aqui. Vou voltar no ponto que eu iniciei. Vou pular o ponto que eu já saí com a minha agulha e vou pro próximo. E pro próximo ponto aqui, ó, no focinho. Volto pro ponto que pulei. Venho pra cá, deixa eu apertar pra não ficar folgado. Volto aqui nesse ponto também no rostinho. Pulo o ponto que tá com fio e saio no próximo. Volto no ponto anterior, pulo o ponto que tá com fio e saio no próximo.
volto no ponto anterior, pulo o ponto que tá com fio e saio no próximo. E assim vou fazendo toda a costura do focinho. É uma costura circular, então uma costura vai ser feita na carreira, outra costura vai ser feita pulando de carreira para carreira, né, que é a costura aqui da lateral. E assim o focinho vai ficando no lugar. Então, eu vou fazer aqui a minha costura, quando faltar bem pouquinho para finalizar. Eu vou colocar enchimento e volto para arrematar o fio com vocês. Concluí aqui a minha costura, agora eu vou finalizar aqui, ó. Vou dar um nozinho. E passo ou por dentro do focinho ou por dentro da cabeça. Aqui eu passei por dentro da cabeça. Vou cortar aqui o excesso. E o focinho do nosso dinossauro já tá no lugar. Vou fazer agora o bordado do nariz, já fiz um aqui, vou fazer o outro com vocês. Essa marcação aqui entre as carreiras 6 e 7. E eu coloquei da seguinte forma, vim aqui, ó, no cantinho do olho, dessa forma aqui, ó. E marquei o primeiro alfinete. E aqui na parte de baixo, puxando um pouquinho assim pro lado, eu fiz essa segunda marcação. Ficou com 3 pontos de espaço, tá? Vou utilizar a mesma linha que eu fiz a peça, amigurumi na cor verde. Vou introduzir aqui e sair no primeiro alfinete, que é esse vermelho aqui, ó. Vou deixar um espaço que é para finalizar. Deixa eu virar aqui, ó. Vou vir aqui pro branco e voltar para onde estava o vermelho. Vou repetir o mesmo processo, vir para cá e voltar para cá. Fiz aqui a primeira parte, agora eu vou preencher todo esse fio aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Vou introduzir passando pelos 2 fios, ó. E vou puxando o meu fio, ó, dessa forma. Você vai colocando no lugar, se caso não ficar, né? Aqui não precisa ter pressa, vai devagar e vai preenchendo todo esse fio aqui. Tem que passar por cima dos 2, tá? Vem aqui só preenchendo todo o narizinho. Preenchi todo o fio, agora eu vou introduzir no mesmo espaço e já vou sair aqui aonde eu iniciei, ó. Agora é só dar um nozinho. Corto o excesso. Passo com a minha agulha aqui e saio em qualquer parte. Puxo, que é pra esconder o nozinho e corto. E o narizinho do nosso dinossauro tá pronto. Vou trabalhar com vocês agora a espinha do nosso dinossauro. Vai ser 3 tamanhos, vai ter um grande, o médio e o pequeno, tá? Então, são todos iniciados da mesma forma, mudando apenas a quantidade de carreiras. E eu vou falando para vocês de acordo com o que eu vou fazendo o grande. Vou iniciar aqui com um anel mágico, então vou contornar o fio aqui no meu dedo, seguro ele aqui para guiar. Vou passar a minha agulha por baixo do fio que enrolei no dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo. Agora, puxo. Agora, eu vou passar por baixo do fio que tá vindo do novelo e puxo novamente. E tá pronto o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das minhas carreiras. Você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor.
E agora eu vou iniciar minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto. E no segundo ponto, um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. No quinto ponto, um ponto baixo. E no sexto ponto, um aumento. Então, aqui na carreira de número 2, eu trabalhei por 3 vezes um ponto e um aumento. E ela ficou com 9 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira de número 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Concluir a minha carreira. Essa carreira, número 3, você arremata o fio para fazer a espinha pequena, tá? Agora, vamos continuar aqui com a carreira de número 4, trabalhando 2 pontos, 1 e 2. E um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Concluí a minha carreira. Para fazer a espinha média, você vai trabalhar 12 pontos baixos na carreira de número 5 e vai arrematar o fio. Eu vou deixar sempre aqui no cantinho da tela por escrito cada espinha, tá? Agora, vamos continuar aqui. Na carreira de número 5 da espinha grande, eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 15 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar minha carreira de número 6, e na carreira 6 eu vou trabalhar 15 pontos baixos. Concluí a minha carreira, agora eu vou puxar todo o fio, a carreira 6 foi a nossa última carreira. Vou passar aqui na agulha, que é para finalizar todas as espinhas, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Quando for finalizar, sempre que arrematar, faça desse jeito. Vou pular um ponto, no ponto seguinte de fora para dentro, eu passo a minha agulha. Venho aqui no último ponto pela parte de cima. Aqui eu tô eliminando um ponto e fazendo outro. Puxo para que ele fique igual com os outros, e aqui dentro eu vou prender, dando um nozinho esse fio. E com isso, as espinhas estão prontas. Vou fazer agora a costura das espinhas do nosso dinossauro. Já costurei 2 aqui, essas 2 é da grande. Iniciei aqui entre as carreiras 13 e 14 e deixei 3 carreiras de espaço de uma para outra. Todas vai ser assim. Então, quando eu finalizei aqui, a próxima carreira eu contei 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira, eu iniciei a costura desse aqui. E vou fazer a mesma coisa com a terceira espinha grande, tá? Então, para fazer a costura, você coloca a espinha no centro e tenta deixar ela o mais reto possível, para ficar bem certinho. Então, você coloca aqui, quando você colocar sua peça no lugar, ela vai te mostrar os pontos que você precisa entrar para ela se manter nesse lugar. Coloquei aqui a espinha no lugar, ó. Quando eu fiz isso, ela me mostrou os pontos que eu tenho que entrar para ela se manter assim. Então, eu vou vir aqui no início, vou introduzir aqui, ó, de um lado. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor, de um lado para o outro, no ponto. E vou vir aqui, ó, na espinha, nos 2 últimos pontos. Um que tá aqui e um que tá aqui. Vou entrar novamente nesse aqui. E já vou sair na carreira de baixo. Deixa eu só ver aqui para não ficar troncho meu.
eu já saio na carreira de baixo para fazer os 2 pontos de baixo. Então, puxo aqui e venho aqui, ó, no meu ponto seguinte e do outro lado também no meu ponto seguinte. Tô passando de um lado pro outro na espinha, venho no, ó, eu comecei nessa carreira, vou pra próxima carreira e desço pra próxima carreira. Puxo o fio, aqui eu já venho para o próximo ponto desse lado, o próximo ponto do outro lado, que fica um ponto reto com o outro. Venho aqui na minha próxima carreira e desço para a carreira de baixo. Sempre vai ser assim. Você vai entrar nessa carreira e vai para a carreira de baixo do próximo, do outro lado. Puxo o fio. E já venho aqui, ó, pro próximo ponto desse lado, próximo ponto desse outro lado. Venho aqui, ó, pra esse ponto aqui, que dá reto com o ponto que tá aqui. Vou pra carreira de baixo. E novamente entro no ponto aqui, ó, e saio do outro lado. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Fui aqui a minha costura, vou voltar novamente no último ponto, que é pra dar um nozinho, ó. Fazer o mesmo processo. Passo com a minha agulha aqui, ó. Passar 2 vezes para ficar bem firme. Aperta bem e passa com o fio por dentro da cabeça. Vou jogar um pouquinho mais pra frente. E agora é só cortar o fio. E a espinha do nosso dinossauro tá no lugar. Vou repetir o mesmo processo com a espinha média e com a espinha pequena. A mesma coisa, pula 3 carreiras, inicia, depois pula 3 carreiras e inicia a costura. Vou finalizar aqui e volto para mostrar para vocês. Concluí aqui a costura das outras espinhas e tá pronta a costura da espinha do nosso dinossauro. Vou iniciar o braço do nosso T-Rex. Vou iniciar aqui com um anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar esse fio menor, apertar bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. Você pode utilizar um marcador ou um clipe, o que você achar melhor. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então vou fazer 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, tenho 1 e 2. Próximo ponto, 1 e no mesmo espaço, 2. Próximo ponto, 1 no mesmo espaço, 2. Aqui eu já tenho 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3, trabalhando 1, 2 e 3 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2 e essa carreira vai ficar com 15 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 4 e a partir da carreira 4, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 15 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 4 até a carreira de número 6 e já vou. Concluir aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 3 pontos. E uma
diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2 e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8. E a partir da carreira 8, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 11 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 12 e na carreira 12 eu vou trabalhar 4 pontos baixos, tenho 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Já fiz uma, falta uma, e essa carreira vai ficar com 10 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela, colocar enchimento e já volto. Concluí a minha carreira, coloquei o enchimento. O enchimento do bracinho, você vai fazer da seguinte forma: você vai colocar o enchimento daqui, não muito, ó, tá vendo que ele não tá muito cheio, só o suficiente para dar forma à peça e deixar ela fofinha. Nessa parte aqui, você coloca o enchimento, mas também pouquinho, porque eu quero que o bracinho fique meio que achatado. Então, com o enchimento aqui é só para dar forma à peça. Então, aqui, ó, vou trabalhar agora a minha carreira de número 13. É a última carreira para fechar essa basezinha para ficar melhor na hora da costura. Então, eu vou fazer o quê? Dobrei aqui, de forma que o último ponto fique reto com o ponto seguinte. Então, vou introduzir a agulha aqui no ponto seguinte e vou sair aqui no meu último ponto. Passo o fio pelos dois e completo o ponto baixo. Próximo ponto, do mesmo jeito, eu passo de um lado para o outro, puxo o fio e completo o ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma até completar 5 pontos. Já tenho 3, 4 e 5. Corto o fio com espaço para costura, não precisa ser muito grande, porque só são 5 pontos. Prendo. E a primeira parte do bracinho tá pronta. Vou fazer agora o bordado, né, que é essas unhazinhas aqui do nosso dinossauro. Vou utilizar a linha Amigurumi na cor branca. Essa primeira marcação aqui, foi 3 pontos que eu marquei, entre as carreiras 1 e 2. E essas 3 aqui, entre as carreiras 3 e 4. Essas 3 aqui, eu coloquei com 1 ponto de espaço de uma para outra. Quando eu falo 1 ponto, eu falo esse espaçozinho aqui, ó, que fica entre um ponto e outro, tá? E as 3 de baixo eu coloquei uma seguida da outra, sempre uma reta com a outra. Então, vou introduzir a minha agulha aqui em qualquer parte. E vou sair aqui nesse primeiro alfinete aqui, ó. Puxo o fio, deixando um espaço aqui que é para finalizar. Venho pro verde, que é esse aqui. E volto para esse aqui, ó. O primeiro, tá? Onde eu iniciei. Vou fazer aqui uma, 2. Quando for fazer, vai ajeitando, tá? E 3. A terceira, eu já vou sair nesse alfinete aqui, ó. Que é para iniciar o próximo. Então, puxo aqui, ó, finalizo uma. E já saio com o meu fio para iniciar a próxima. A próxima eu venho para cá, ó, pra esse amarelinho aqui. E volto aqui para o início, onde eu comecei. Faço 1, 2, e o terceiro já saio nesse aqui, ó. Venho para o de cima, que é o verdinho, e volto aqui para o início. Faço 1,
2. E o terceiro, eu saio aonde eu iniciei aqui, ó. Finalizo aqui. E aqui é só dar um nozinho. Volta aqui pelo mesmo espaço, sai em qualquer parte que é para esconder o nozinho. E corto o fio. Quando for fazer o bordado, você olha se essa parte aqui tá retinha, ó, para ele ficar bem certinho. E com isso, eu finalizo os bracinhos. Vou fazer agora a costura do bracinho, já coloquei um no lugar, vou colocar o outro aqui com vocês. Fiz aqui a minha marcação. Para fazer a costura, vai ser feita retinha assim, entre as carreiras 12 e 13. Então, eu vou vir aqui, ó, a partir do acabamento, vou contar até a carreira de número 12 e vou colocar aqui, ó, entre a carreira 12 e a carreira 13, o meu alfinete. Daqui pra cá, eu vou contar 13 pontos. Vou pular aqui essa última carreira aqui. Vou vir para essa próxima aqui, só a carreirinha que pega o estojinho. Então, esse primeiro ponto aqui, eu conto 13 pontos baixos para poder iniciar o bracinho. Tô costurando de baixo para cima. Então, vou pegar aqui o bracinho, ó. Coloco aqui na posição. Vou entrar aqui. Não deixa a agulha passar pelo forro, tá? Só na basezinha de crochê. Então, entro aqui e saio no ponto seguinte. Deixa eu tirar esse alfinete aqui para não atrapalhar. Passo dessa forma aqui e no primeiro ponto. Eu entrei nesse ponto e saí nesse aqui. No que eu sair, eu vou voltar e vou pro ponto seguinte. Não tô pegando no forro, tá? Venho no ponto seguinte aqui no bracinho, vai puxando e apertando. Volto no ponto que saí, vou pro próximo ponto e próximo ponto no bracinho. Volto no ponto que saí, vou pro próximo ponto e no ponto seguinte. Volto no ponto que saí, vou pro próximo ponto e no ponto seguinte, no bracinho, que é o meu último ponto. Antes de dar o nozinho, verifica se os dois bracinhos ficaram certinho. Agora, volto novamente no ponto anterior, vou pro próximo. Passo aqui, ó, para dar um nozinho. Agora, eu vou passar por dentro, entre o forro e a base de crochê. Vou sair entre as carreiras 3 e 4. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Vou sair aqui. De forma que fique assim, ó. Embaixo do bracinho, tá? Vou vir aqui, ó. Eu coloco só o bracinho aqui no lugar, pra ver qual é a carreira que eu vou entrar aqui. Vou contar 2 pontos, ó, de espaço no bracinho. E aqui também, ó. Aqui eu entrei aqui, aí conto 1, 2, venho aqui e volto pro início. Puxa, que é pra apertar, né? Volto aqui novamente no mesmo espaço. E aqui também no mesmo espaço. Agora aqui eu vou voltar aqui no mesmo espaço, só pra dar um nozinho. Vou pegar só um ponto. Deixa eu passar aqui, pegando só um ponto. Passa aqui, ó. Aperta bem. E passa aqui com o fio por dentro do bracinho. E agora, é só cortar o fio. E com isso, finalizei a costura, tá vendo? Que não pegou no forro, só na parte de crochê. Agora é só fechar aqui. E os bracinhos do nosso dinossauro tá no lugar. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, ajuda o nosso canal deixando o seu like.
Se possível, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook com as suas amigas. E se você é novo no canal e gosta desse nicho amigurumi e quer continuar conferindo essa e outras receitas do nosso canal, é só se inscrever e ativar o sininho de notificação. Quer conferir todas as aulas do nosso canal? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo a nossa playlist para você conferir tudo que rola aqui no canal do Artes em Linha. E também vou deixar o link do último vídeo do nosso canal. E até a próxima aula!